Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O novo salário mínimo sobe para R$ 1.518 em 2025. Você vai ver o que muda no abono salarial, Cade Único e o seguro-desemprego. O preço de produtos alimentares no mundo tiveram uma queda de 2,1% em 2024. As caixas pretas do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão são examinadas no Brasil. A polícia dos Estados Unidos investiga se o atropelamento em Nova Orleans e a explosão de um carro em Las Vegas possuem uma ligação. E Milão, a capital da moda e das finanças, proibiu o uso de cigarro nas ruas. O Jornal Mundial começa agora. O preço de produtos alimentares tiveram uma queda de 2,1% em 2024 em relação a 2023. A baixa foi puxada pelos cereais e açúcares. Os preços dos produtos alimentares no mundo diminuíram 2,1% em 2024 em relação ao ano anterior, principalmente devido à queda das importações mundiais dos cereais e do açúcar. O índice dos preços calculado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que segue a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, baixou 13,3% no caso dos cereais e 13,2% para o açúcar entre os 2 anos. A queda dos preços do açúcar se deve principalmente a exportações recordes do Brasil durante o ano e a perspectivas positivas da oferta mundial. Esta redução dos preços foi compensada pelo aumento dos azeites vegetais, dos produtos lácteos e da carne. O preço do arroz diminuiu ligeiramente em dezembro pelos efeitos de uma desaceleração da demanda, mas aumentaram no ano, apoiados principalmente pelas importações de vários países da Ásia nos primeiros 9 meses do ano. As caixas pretas do avião da Azerbaijan Airlines, que caiu na semana passada no Cazaquistão, já estão sendo examinadas no Brasil. A informação foi revelada nesta quinta-feira pela Força Aérea Brasileira. As caixas pretas do avião Embraer que caiu na semana passada no Cazaquistão já estão sendo examinadas no Brasil, informou a Força Aérea Brasileira nesta quinta-feira. A extração, aquisição e validação dos dados contidos nos gravadores de voo ocorrerão no menor prazo possível, anunciou a FAB em nota. As caixas pretas contêm as gravações de áudio da cabine e dados do voo. A análise delas é realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, com sede em Brasília. 38 pessoas morreram na queda da aeronave da Azerbaijan Airlines, um jato Embraer 190, em 25 de dezembro no Cazaquistão. O avião partiu de Baku, capital azerbaijana, com destino a Grozny, na Chechênia. Segundo autoridades azerbaijanas, o jato teria sido atingido por mísseis da defesa antiaérea russa. Moscou não admite responsabilidade pela tragédia. Segundo a FAB, o CENIPA tem tecnologia de realidade virtual em 3D com visualização completa do voo, que permitirá aos investigadores compreenderem com mais precisão as variáveis que resultaram na queda da aeronave. Uma ponte provisória construída após as enchentes de maio de 2024 em Feliz, a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre, foi levada pela correnteza do rio Caí nesta quinta-feira, menos de 3 meses após a inauguração. A região foi atingida por uma forte chuva na quarta-feira. A prefeitura estima que em um intervalo de 10 horas a água avançou e a ponte cedeu. A travessia liga para o centro da cidade de 13,7 mil habitantes as localidades de São Roque e Picada-Cará e ao município de Linha Nova. A inauguração ocorreu em outubro do ano passado. A alternativa diante da indisponibilidade da ponte é o caminho por Vale Real ou Bom Princípio, um trajeto que leva em torno de 20 quilômetros, segundo a administração do município. Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3 horas da manhã, policiais militares do pelotão da cidade de Granja atenderam a uma ocorrência de danos materiais e desordem em uma residência localizada no bairro Oiteiro. Uma mulher de 55 anos relatou que sua filha, identificada como Angélica, chegou em casa bastante alterada, causando danos ao patrimônio.
A suspeita teria quebrado diversos objetos da residência e ateado fogo nos colchões, provocando o incêndio que atingiu parte da casa. Os vizinhos que presenciaram o ocorrido agiram rápido para controlar a situação. Eles conseguiram conter a Angélica, amarrá-la e debelar o incêndio antes que causasse maiores danos. Em seguida, acionaram a polícia. Os policiais, ao chegarem, conduziram à Delegacia de Polícia Civil de Granja. Ela foi autuada em flagrante por danos materiais. Veja a seguir, o novo salário mínimo sobe para R$ 1.518 em 2025. E a proibição do uso de cigarro nas ruas de Milão. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O mundo não para. O tempo não para. As pessoas não param. A notícia não para. Os fatos sempre acontecem, faça chuva ou faça sol. Estamos sempre em constante evolução e, para isso, precisamos estar bem informados. É por você que busca a informação verídica, as respostas de diversos assuntos, a investigação dos fatos que ocorrem constantemente, que não paramos de trabalhar, buscar, examinar a veracidade da notícia para que ela chegue com segurança até sua casa. Em um mundo em constante mudança, estamos aqui para trazer a notícia que faz diferença. Em 2025, continue na TV Mundial, onde nosso prazer é te informar. Vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí? Alice, boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você. Vamos ver como fica o primeiro final de semana de 2025. O IMET alertou para perigo e potencial perigo de chuvas fortes em 19 estados. Amazonas, Goiás e Mato Grosso serão acompanhados por trovoadas e risco de ventos fortes a partir de hoje. No sul e a maior parte do Nordeste não serão afetados. Após uma virada de ano com temperaturas mais altas, o primeiro final de semana de 2025 chegará carregado de nuvens e chuvas isoladas na maior parte do Brasil. Nessa sexta, o norte e o centro-oeste serão as regiões mais afetadas com alerta de perigo, no Mato Grosso, em Goiás e na Amazônia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, com chuvas entre 30 mm e 100 mm por hora e ventos com mais de 60 km por hora, temporais poderão impactar no corte de energia elétrica, queda de galhos e de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Todo o Sudeste e uma pequena parte do Nordeste, entre o Maranhão e Piauí, também serão acompanhados por fortes temporais com menor risco de impacto na cidade. No sábado e domingo, as chuvas não darão trégua às capitais desses estados. Na cidade de São Paulo, o tempo continuará fechado, com pancadas isoladas e a máxima caindo de 30 para 23 graus ao longo do final de semana. Ainda assim, será num volume menor do que na última semana. Já em Goiânia, no estado de Goiás, a temperatura máxima continuará alta, durante 30 graus, mas a chuva será acompanhada de trovoadas. As capitais de Palmas, no Tocantins, e Belém, no Pará, Rio Branco, no Acre e Manaus, no Amazonas, também serão acompanhadas de tempo nublado no fim de semana. E as tardes terão chuva isolada, mas volumosa durante os dias. Com destaque para Belém, que terá máxima de 33 graus. No sul e no nordeste, um pouco diferente, mas nem todo o Brasil será acompanhado de chuvas. No sul, por exemplo, a maior parte das cidades
não será afetada com chuvas ou terão pouco volume. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sábado e domingo, os gaúchos estarão sem previsão de chuva e com mínima de 17 graus. Já no Nordeste, a previsão é de escassez de chuva em grande parte das cidades. A exceção é no sul do Maranhão e Piauí. A todos uma boa noite e bom final de semana. Alice Gabriel. Obrigada, Marcelo. Bom fim de semana. A mudança no salário mínimo para R$ 1.518 passou a valer a partir do dia 1º de janeiro e já traz uma impactação em benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência. Veja na reportagem de Caio Teles. O novo salário mínimo subiu de R$ 1.412 em 2024 para R$ 1.518 em 2025, uma alta de 7,5%. A mudança, que passou a valer em 1º de janeiro, impacta uma série de benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência. Entre os benefícios que terão mudanças nos valores estão o abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefícios de prestação contínua ou BPC, seguro-desemprego, os valores que permitem a inscrição do cadastro único, seguro-defesa, os montantes pagos no trabalho intermitente, o teto permitido para ajuizar ações e contribuições mensais dos microempreendedores individuais. O reajuste do salário mínimo ainda afeta o teto permitido para se ajuizar uma ação sem precisar de advogado no Juizado Especial Federal. Por exemplo, pode entrar com ação sem defensor quem teve o valor recebido até 60 salários mínimos. Assim, o limite passa a ser R$ 91.080. No Juizado Especial Civel, os valores das ações também é calculado com base no salário mínimo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 27 de dezembro as novas regras de reajuste para o salário mínimo. As mudanças constam no pacote de corte de gastos do governo federal, que foi anunciado no fim de novembro e tem o objetivo de equilibrar as contas públicas. As novas regras determinam que entre 2025 e 2030, o aumento real do salário mínimo ficará limitado a 8,5%, ou seja, poderá subir até no máximo esse percentual além da inflação. Com essa nova trava, o piso nacional subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518, uma alta de 7,50%. O reajuste corresponde à soma de dois índices: a inflação média de Índice Nacional dos Preços do Consumidor em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, e também o Índice de Crescimento Real do BIP dos 2 anos anteriores. Se fosse mantido o critério anterior, se o teto de 2,5%, o salário mínimo de 2025 subiria para R$ 1.528, ou seja, com a nova trava, o reajuste do mínimo foi reduzida a cerca de R$ 10 neste ano. 2 ataques com carros nos Estados Unidos levantaram suspeitas de conexão. Em Nova Orleans, um motorista avançou contra uma multidão, deixando ao menos 15 mortos. Já em Las Vegas, um carro explodiu em frente ao Hotel Trump, ferindo 7 pessoas e matando o suspeito. Em uma coletiva de imprensa, o FBI deu detalhes sobre as investigações até o momento. Pelo menos uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas após a explosão de um Tesla Cybertruck em frente ao hotel do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas. O veículo elétrico parou em frente à entrada envidraçada do hotel antes de ocorrer uma grande explosão, declarou o xerife de Las Vegas à imprensa. Abre aspas. Todo o time sênior da Tesla está investigando o caso neste momento, fecha aspas, disse na Rede X o dono da empresa de veículos elétricos, o magnata Elon Musk. Musk, que apoiou a campanha de Trump à presidência e foi indicado para liderar uma comissão de redução de gastos governamentais, disse que publicará mais detalhes assim que souber algo. Investigadores do FBI e de polícias locais nos Estados Unidos avaliam a possibilidade de os ataques com carros em Nova Orleans e Las Vegas na quarta-feira estarem conectados. Em Nova Orleans, um motorista jogou o carro contra uma multidão e matou pelo menos 15 pessoas. Os 2 ataques compartilham de algumas semelhanças que chamaram a atenção das autoridades. Além de acontecerem no dia de Ano Novo em locais de grande circulação de pessoas,
Ambos os homens alugaram os veículos pelo mesmo aplicativo de aluguel de carros. De acordo com o presidente americano Joe Biden, as investigações ainda não encontraram nenhuma conexão entre os dois episódios. Um atropelamento em massa em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, está sendo investigado como um ato de terrorismo cometido por um homem que atingiu e matou pelo menos 10 pessoas com uma caminhonete na tradicional Bourbon Street. As autoridades locais descreveram o atropelamento como intencional e um ataque terrorista em uma coletiva de imprensa nesta manhã. Pouco depois, o FBI disse em um comunicado que o agressor estava morto e que o incidente estava sendo investigado como um possível ato de terrorismo. De acordo com o jornal Times-Picayune, as autoridades identificaram o responsável pelo atropelamento em massa no coração de Nova Orleans durante a madrugada desta quarta-feira. Segundo o jornal, o agressor estava carregando uma bandeira do Estado Islâmico na caminhonete que usou para atirar na multidão, informação que também foi divulgada nas redes sociais, mas que não foi confirmada nem pelo FBI nem pela polícia local que está encarregada da investigação. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas em graus variados, de acordo com fontes policiais. O agressor foi morto a tiros pela polícia após bater em um guindaste, segundo as autoridades. O veterano do exército americano, suspeito de lançar uma caminhonete contra uma multidão que comemorava a chegada do Ano Novo em Nova Orleans, aparentemente agiu sozinho. Foi o que afirmou o FBI nesta quinta-feira em uma coletiva de imprensa sobre o ato terrorista. Não avaliamos neste momento que haja mais alguém envolvido neste ataque, exceto Shamsuddin Jabbar, nome que vocês já foram informados. O ataque deixou 14 mortos e mais de 30 feridos, e o suspeito, um americano de 42 anos que vivia no Texas, morreu em uma troca de tiros com a polícia. O FBI também informou que foram coletadas imagens de câmeras de segurança mostrando Jabbar posicionando 2 bombas caseiras na Bourbon Street, local do ataque, e em uma rua adjacente. As autoridades destacaram o surgimento de provas indicando que o suspeito professava lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico. Havia 5 vídeos postados na conta do Facebook de Jabbar, que são marcados com data e hora a partir de 1h29 e um último às 3h02. No primeiro vídeo, Jabbar explica que originalmente planejava atingir sua família e amigos, mas estava preocupado que as manchetes das notícias não se concentrassem na guerra entre os crentes e os descrentes. Além disso, ele afirmou que havia se juntado ao Estado Islâmico antes do verão. Ele também deixou um testamento. O FBI ainda descartou qualquer ligação entre o atentado em Nova Orleans e a explosão de um carro elétrico da Tesla no mesmo dia em Las Vegas. Desde 1º de janeiro, Milão proibiu o consumo de cigarros nas ruas, algo novo na Itália. A medida faz parte de um movimento para erradicar o tabaco. Em Milão, capital da alta costura e das finanças, fumar não vai estar mais na moda. A cidade proibiu cigarros nas ruas, uma novidade na Itália. De acordo com o decreto para a qualidade do ar, adotado em 2020 por Milão, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, a restrição estendida a todos os locais públicos, inclusive as ruas. Desde 2021, já estava proibido fumar em espaços verdes públicos, parques infantis e instalações esportivas. Não sendo fumatore, é um provvedimento absolutamente... Como não sou fumante, considero a medida absolutamente razoável. Quem quer fumar vai fumar nos ambientes designados, sem incomodar ou aborrecer os outros. Uma medida razoável. A regulamentação, que não inclui os cigarros eletrônicos, permite uma exceção. Locais isolados, onde é possível respeitar uma distância de pelo menos 10 metros das outras pessoas. Mas em uma cidade tão densa e povoada como Milão, isso é difícil, exceto no meio da noite. Quem não respeitar a proibição pode ter que pagar uma multa entre R$ 257,50 e R$ 1.545. Fumo le sigarette normali ma anche IQOS e allora penso anch'io che sia un po' esagerata come cosa. Fumo cigarros normais e cigarros eletrônicos. Acho que a medida é exagerada. Se falamos de local fechado, concordo, porque pode ser chato e não é saudável. Mas se estamos falando de um lugar aberto, não vejo por que deveria ser restringido. De um luogo aperto, non vedo il motivo per cui uno debba essere limitato.
A Itália lançou a luta anti-tabagismo em 1975, com uma proibição limitada aos transportes públicos. Em 1995, foi ampliada às administrações públicas e em 2005 a todos os locais fechados. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística de 2023, quase 1 em cada 5 italianos fuma. O Ministério da Saúde relata que o consumo de tabaco causa 93 mil mortes anualmente. A cidade está muito atenta ao combate à poluição atmosférica e ainda mais tendo em vista os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que serão organizados em parceria com a estação de esqui Cortina d'Ampezzo, nas Dolomitas. A medida de Milão faz parte de um movimento que visa a erradicação do tabaco. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. A edição do JM de hoje termina por aqui. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.